Outro conceito a ser apresentado é a estabilidade interna. Nós discutimos a estabilidade para sistemas em malha aberta, então para sistemas em malha fechada, esses resultados são aplicáveis para funções de transferência em malha fechada. Veja que a estabilidade de funções de transferência em malha fechada não são sempre suficientes para a operação própria do sistema. Algumas variáveis internas que vamos ver ali podem ser não limitadas. Por exemplo, um sinal de controle, um sinal de erro. Isso precisa ser verificado. Então, em um sistema realimentado, como é o nosso caso, em projetos de controle, é essencial que todos os sinais da malha sejam limitados em amplitude. Quando entradas exógenas ou entradas fora do sistema limitadas sejam aplicadas ao sistema. Então, observe essa seguinte situação. O nosso diagrama de blocos típicos, eu tenho aqui um sistema dinâmico, aqui um controlador, aqui minha referência. Esse D aqui vamos considerar como perturbação, aqui a saída, aqui a entrada e aqui o sinal de erro, juntamente após a saída do controlador, que é o sinal de controle. Vamos adicionar essa entrada ruidosa, então a entrada do sistema dinâmico. Então existem duas saídas que serão analisadas, a propriamente dita saída do sistema e o sinal de controle. E vamos observar as duas entradas, que é o sinal de referência e o sinal de perturbação. Então, montando cada uma, então, para montar essa matriz de transferência, é o nome que chamamos aqui, eu vou analisar o caso para cada saída em relação à entrada. Ou seja, y de z é igual a c gzas de z sobre 1 mais cg, vamos chamar assim para limitar, em vez de ficar falando gzas, então, observe que essa matriz aqui, vou chamar de matriz A, ela já é multiplicada por R, ou seja, se você analisar apenas y de R em relação a R de Z, vai ser a matriz que nós já vimos anteriormente em alguns casos. Da mesma forma, eu poderia analisar y de Z em relação a dz. Basta desligar R de Z e você conseguirá achar essa a função de transferência em B. Da mesma forma, para a entrada do sinal de controle, em relação a R, em relação a D. Isso facilmente verificado. Eu sugiro até que vocês façam isso como exercício para que possam entender a montagem dessas matrizes representadas por cada função de transferência. Não é suficiente provar que a saída y de z é limitada para as entradas limitadas R e Z, porque a saída U de Z pode não ser limitada. Então, a saída do sistema deve ser limitada quando uma entrada diferente é aplicada ao sistema. Então, geralmente, na presença de perturbações a gente precisa estabelecer algum modelo, alguma forma, mas isso precisa também ser verificado. Então, a definição de estabilidade interna, se todas as funções de transferência que relacionam as entradas RZDZ às possíveis saídas do sistema, nesse caso, Y e U de Z, que estão aqui representadas, são bibestáveis, então o sistema é dito ser internamente estável. O teorema 4, o sistema em malha fechada acima é internamente estável se e somente se todos os polos de malha fechada estão no círculo unitário aberto, ou seja, não inclui a fronteira. O sistema em malha fechada, também acima, esse diagrama de blocos aqui, ele é internamente estável se e somente se duas condições acontecem. O polinômio característico,
bastante conhecido de vocês, 1 mais CZ/GZAS, não tem polos no limite ou fora do ciclo unitário. Inclusive é isso que a gente busca quando vai fazer um projeto de controlador, para que o sistema tenha todos os polos aqui dentro do círculo unitário. Não inclui a fronteira. Esse ganho aqui de malha fechada, CGZAS, não tem polos e zeros cancelados no limite ou fora do círculo unitário. Então aí o sistema é dito internamente estável. Nesse exemplo 4.4 do livro da Levisioli, então temos uma representação de um reator químico isotérmico. A concentração do produto é manipulada pela taxa de vazão de entrada e é modelado pela seguinte função de transferência. Veja, ele é um modelo de um reator químico dado em S e será necessário analisar todo o contexto do projeto da malha fechada, nesse caso em Z, observando algumas características. Então, determinar GZAS, né, com período de amostragem igual a 0,1 segundos, e vamos verificar se o controlador no sistema realimentado é estável internamente. Esse controlador não está sendo entrado no detalhe da construção, isso vocês verão no próximo módulo, mas ele projetado ficou dessa maneira aqui. Então eu tenho 2 polos, 2 zeros, observe que há um polo fora do ciclo unitário, outro polo no limite. Tem 2 zeros aqui dentro do ciclo unitário, vamos interpretar, vamos verificar o que é que isso significa. Então eu tenho a seguinte situação, o G de S foi modelado, o controlador também foi modelado, a gente tem a saída aqui, a gente vai precisar estabelecer, verificar a relação aqui de entrada e de saída, só que eu preciso ainda discretizar. Então eu tenho aqui um DA, né, modelado pelo Zero Hold, e aqui eu vou ter que achar quem é meu G de Z em relação também ao sistema Y. Então, o G, na verdade, ele chama GZAS, é calculado dessa maneira, que vocês já conhecem. Eu até estimulo que vocês façam isso como exercício, ou seja, Z menos 1 sobre Z, transformado a Z de G de S sobre S, ou seja, é acrescido um S na função G de S, como vocês já sabem, o modelo do Zero Hold. Vocês devem encontrar essa função de transferência aqui. Isso, o sistema é apenas essa função aqui, ó, desse sistema dinâmico mais o Zero Hold. A função de transferência em relação à entrada, então a saída em relação à entrada, é a clássica que a gente já conhece, aqui no numerador CZGZAS, no denominador 1 mais CZGZAS de Z. Isso, vocês colocando lá as duas funções, essa calculada junto com a do controlador, vocês chegarão nessa daqui. Para que o sistema seja assintoticamente estável em todos os polos dentro do círculo unitário, então o sistema não é internamente estável, visto precisamos examinar o sinal U, que é justamente esse sinal aqui, tá? Em relação à entrada de referência. Então observe que quando você substitui C sobre 1 mais CGZAS, você observa que esse polo aqui permanece como fora do ciclo unitário. Provavelmente o sinal vai ficar lá instável. Na verdade, o sinal de controle por limitação, ele vai ter alguma limitação física e vai sempre praticamente operar nessa limitação física. Por exemplo, uma válvula vai sempre operar no seu limite e isso pode danificar a válvula ao longo do tempo. Então, como o polo está em 1,334, que é fora do ciclo unitário, então a variável de controle não é limitada. Então, ela viola a condição 2 e, de fato, se for pensar dessa forma,
eu precisaria fazer o cálculo, ou recalcular, ou reprojetar o controlador para que não haja problemas também aqui no meu sinal de controle. Bem, pessoal, aqui eu encerro indicando algumas referências relacionadas ao tema. Essa primeira parte foi bem teórica, bem conceitual. Na segunda parte, nós apresentaremos as ferramentas relacionadas para analisar, que é o critério de Yuri e o critério de Rouff-Hurwitz aplicado ao sistema de controle digital. Até o próximo vídeo, pessoal.